Ele só pensa em uma coisa, em se perpetuar no poder. E, senhores, com essa armadilha legal, mas ainda assim uma armadilha, é possível que ele consiga. Já é urgente que partidos como o Partido Popular e o Vox batam o pé e digam basta. É preciso proibir essa fórmula de nacionalização em massa, de mudança do censo pela porta dos fundos, que pode acabar com o pouco que resta de democracia na Espanha. Que não nos associemos, não criemos plataformas e sejamos muitos individualmente, tornando impossível para eles nos atacarem, pois não sabem a quem mirar. Evidentemente, se isso der certo, provavelmente venham atrás de mim, mas que eu possa cair e ainda assim existam outros 2.999.000 que continuam fazendo, porque não estamos associados, não há nenhum líder, não há nada. Somos simplesmente os mesmos que pagamos impostos todos os meses, os mesmos que decidimos dizer basta. Igual a votar, mas com uma arma de verdade. Aí temos estados cheios de políticos corruptos que abriram as portas para organizações criminosas, e o que estamos vendo no mundo é a fusão disso. Olha, senhor Petro, se quiser chorar, chore. E que leve o Cepeda também para que chorem juntos. Obrigada. Nossos caminhos de liberdade neste momento passam por recuperar o melhor do nosso passado, a recuperar o pensamento da Escola de Salamanca e que nossos companheiros, nossos vizinhos e compatriotas entendam que é preciso limitar o poder de quem governa. Obrigado. É preciso limitá-lo, é preciso mantê-lo sob controle, não se pode permitir que ele exerça o poder de maneira absolutamente totalitária. É preciso limitar os poderes, é preciso controlá-los. E se não fizermos isso de forma essencial, não vai adiantar de nada, eles vão se reproduzir, haverá mais Sábanos, haverá mais Goldos, haverá mais Sánchez. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais. Obrigado por estarem aqui mais um dia defendendo a boa informação, a liberdade de imprensa e a verdade. Obrigado por ajudar este canal, por fazer parte desta família. Estamos descobrindo coisas e algumas são preocupantes, principalmente o fato de que os partidos da oposição na Espanha não tomam uma posição firme e digam basta. Hoje damos a eles mais um motivo para que façam isso. Vejam, quando Sánchez perdeu as eleições do dia 23 de julho, ele prometeu que não voltaria a perdê-las. Se não votassem nele os da Espanha, votariam nele os de fora. Ele inventou a lei dos netos. Isso, tirado da lei da memória democrática, começou a ser forjado logo após essa derrota. E colocou isso em prática nas casas da Espanha, na Hispanoamérica, sedes do PSOE em muitos países, até chegar aos dias de hoje, em que estão sendo investidos dezenas, centenas de milhões em pessoal para aumentar o número de pessoas nos consulados, criando escritórios só para aumentar o censo eleitoral. Em uma dessas sedes do PSOE em Buenos Aires, alguém gravou o que diziam. Logo após a derrota do dia 23 de julho, mas que foi uma vitória, Sánchez continuou governando, mesmo tendo perdido. E ali revelaram o plano que hoje já está muito acelerado e imparável. O K Diário publicou, ouçam. E acima de tudo, é preciso considerar, como já aparece depois, não só as grandes cidades, os grandes municípios, como são essas províncias que concentram uma parcela importante do eleitorado, mas também as províncias pequenas, que são onde poucas cadeiras são distribuídas, onde muitas vezes os partidos têm poucos votos de diferença. Quando há poucas cadeiras, todas são divididas entre o primeiro e o segundo lugar. E onde talvez apontem para uma estratégia melhor, sabendo que pode haver eleitores no exterior que possam ir votar. Essas últimas cadeiras que podem ser conquistadas em uma estratégia de curto ou longo prazo. A possibilidade de consolidar uma maioria é que, em cenários tão disputados, acabem formando o governo. Veja o que ele diz no final. Se você cruza habitantes de províncias espanholas que estão morando aqui com localidades na Argentina, tudo fica mais fácil.
O plano, senhores, não é só aumentar o censo eleitoral, não. Não é só, talvez, mudar as cédulas, porque eles são capazes, não. O plano é, além disso, que aqueles que votam fora da Espanha, os recém-naturalizados, votem pela província que eles disserem. Pelo lugar específico onde são necessários os votos deles para virar o jogo, para que, em vez do PP ganhar, ganhe o PSOE. E isso acontece em 16 províncias espanholas. Vocês estão vendo um mapa que o Gabriel Araújo me enviou. As áreas mais escuras, com a cor mais escura, são as províncias espanholas, onde a diferença de quem vence não chega a mais de 3%. Cuidado, porque aí está Barcelona, está Madrid, estão as Canárias, Cádiz, as grandes cidades aí. Nesses lugares, só por 3% vence o PP ou vence o PSOE em uma eleição geral. São ao todo 16 províncias na Espanha e é para elas que se dirige o voto gerado pela Lei dos Netos. Como? Como eles podem fazer isso? Onde está o truque? Neste documento que vocês vão ver, este é o documento para se inscrever no censo eleitoral. Imagine só, você mora em Buenos Aires, teve um tataraneto espanhol, nada a ver com a guerra civil, mesmo que tenha vindo de férias e ficou, já serve. E você quer se naturalizar espanhol por quê? Para receber benefícios, para ter aposentadoria. Vai ganhar muito dinheiro com isso. E de repente dizem para você se inscrever no censo para votar e mandam este documento. Muita gente não faria isso, não se inscreveria no censo. A naturalização já é suficiente para eles receberem talvez uma aposentadoria quando ficarem mais velhos. Por que ter interesse em votar de lá se nem sequer visitaram a Espanha? É aí que chega o time, o PSOE sincronizado. Funcionários, pessoal consular, casas da Espanha subsidiadas, associações de amigos da Espanha ou sedes do PSOE como a que vimos. São eles que ligam para ele, insistem para que ele vá até a sede e eles o ajudam a formalizar o documento. Que perigo que eles o ajudem a preencher, não é? Uma vez que ele coloca todos os dados, no final há um ponto em que eles têm que escolher o campo da província espanhola pela qual vão votar, mesmo estando muito longe da Espanha. Por motivos familiares, porque o tataravô era de lá, de Múrcia, ou de Cuenca, ou de Cádiz, ou porque eles acham perigoso que ao preencher tem algum truque. Nenhum documento é exigido para comprovar parentesco ao preencher, permitindo escolher a província mais conveniente para quem auxilia no preenchimento. Entre aqueles que distribuem o censo, eles sabem perfeitamente quais são essas 16 províncias prioritárias para recensear os recém-nacionalizados espanhóis. E isso, eu garanto, pode mudar a cor política deste país. Esse é o plano Sánchez. Para ganhar, e talvez ele consiga as próximas eleições gerais, 2,5 milhões de pessoas estão em processo de nacionalização. Eles estão em um ritmo frenético de 20 mil nacionalizações por dia. Continuam ampliando esse censo constantemente e diariamente. Enquanto aqui falamos de políticas, do passaporte de Begonha, de prisão para Ábalos, ele só pensa em uma coisa, em se perpetuar no poder. E, senhores, com essa armadilha legal, mas ainda assim uma armadilha, é possível que ele consiga, e já é urgente que partidos como o Partido Popular e o Vox tomem uma posição firme e digam basta. É preciso proibir essa fórmula de nacionalização em massa, de mudança do censo pela porta dos fundos, que pode acabar com o pouco que resta de democracia. A democracia na Espanha. Estaremos atentos, mas vamos ver se todos eles também, especialmente eles, a oposição, fazem o seu trabalho. Nós tentamos fazer o nosso todos os dias. Bem-vindos, nós investigamos. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.
Senhores, vocês sabem que vivemos em um país, a Espanha, que é um inferno fiscal. Pagamos impostos de país de primeiro mundo, mas temos políticos e serviços muitas vezes de terceira categoria. É assim para todo mundo, especialmente para os autônomos que só têm aumento de taxas e ainda precisam antecipar o pagamento do IVA antes mesmo de receber. É uma situação insustentável. Na Espanha, o dinheiro é desperdiçado, isso nós sabemos. É gasto em 1000 propostas absurdas ou são enviados mais de 4 bilhões por ano para países com projetos inverossímeis. No entanto, aqui, se você não paga um imposto em dia, recebe um acréscimo imediatamente. Faz tempo que vocês nos pedem para fazer algo, provocar alguma coisa. Vocês falam de desobediência fiscal, mas quem deixa de pagar impostos se depois vem o acréscimo? Ou bloqueiam sua conta, não é? Tem gente que tem propostas desde o ano de 2022. Vocês me colocaram em contato com ele. Nas redes ele se chama Iluso Urbanita, ele é autônomo, que está como eu e você, cansado de pagar impostos e de ver que sempre acontece a mesma coisa, que aqui existe uma classe política que se encarrega de explorar o trabalhador, que somos nós que pagamos o salário deles. Aliás, eles deveriam estar a nosso serviço. Eu o chamo de Iluso Urbanita, mas o nome dele é Afonso. Afonso, como você está, amigo? Tudo bem? Tudo certo? Albert, como estamos? Encantado de estar aqui. Eu vi seus vídeos e acho eles muito corajosos, porque, claro, se você começa com vídeos assim, vão atrás de você. Já foram atrás de você? Pois não, veja só. E eu venho tentando que venham atrás de mim e não, parece que não me encontram. É meio que uma brincadeira também me chamar de Iluso Urbanita e ninguém conhecer minha identidade real, porque eu quero desafiar o fisco a vir me procurar e eles não vêm, cara. Não corra muito, porque depois dessa conversa você verá. Ei, me explica, você é como eu, um autônomo cansado de pagar. Mas você está propondo de forma legal, aqui não propomos nada ilegal, insubmissão fiscal. Como? Correto. Então veja, a insubmissão fiscal nada mais é do que forçar o Estado a fazer o que queremos, cortando a ferramenta com a qual ele nos mantém subjugados, que é o financiamento. Se o Estado fica sem dinheiro, ele deixa de poder pagar seus amigos, deixa de poder pagar os funcionários que vêm atrás da gente com as algemas na mão, deixa de poder pagar tudo e cedo ou tarde vai ter que se ajoelhar. Qualquer governo, aliás, para mim parece um método mais democrático do que o que temos agora, que chamamos de desdobrado. Isso é democracia. E então o método é simplesmente isso, parar de pagar. E o que você diz sobre fazer isso legalmente é justamente utilizar os próprios mecanismos que já existem na agência tributária para que, se você deixar de pagar algo, eles iniciem um procedimento em que vêm buscar esse dinheiro que você deve, te cobram uma multa, mas a ideia principal é perder o medo dessa multa. Porque no tempo que a agência tributária demora para chegar à sua conta bancária e tirar esse dinheiro que você não pagou, dá tempo de sobra para colocar qualquer governo de joelhos. Por exemplo, a contribuição do autônomo, que é um abuso. Em nenhum país da Europa se paga o que pagamos aqui. Imagina se todo mundo segue a ideia de parar de pagar. Já sabemos que em 3 meses, acho que esse é o prazo, vai vir com um acréscimo de 20%, mas se durante esses 3 meses, 3 milhões de autônomos, ou 2 ou 1, parar de pagar, você já calculou o dano que isso causa ao Estado? Sim, exatamente. Além de calcular, comprovei, o que você diz que faço desde 2022 é isso, mostrar para as pessoas. Eu venho pagando minhas contribuições de autônomo desde 2022 para verificar de fato como funcionam os mecanismos da Receita Federal. Ou seja, fui devolvendo meus boletos de autônomo para realmente descobrir, sem que um contador me dissesse, sem simplesmente ler em um papel, descobrir quando a Receita Federal viria atrás de mim. E descobri que em 3 meses é muito raro, quase sempre é em 5 meses ou mais. E não só com a taxa de autônomo, mas com praticamente qualquer imposto que você deixe de pagar, eles demoram em média 5 meses para chegar até a sua conta bancária e tirar esse dinheiro da sua conta. E o cálculo é muito simples. Se somos 3 milhões de autônomos, com uma média de 300 agora deve ser um pouco mais, 300 e poucos euros por autônomo, dá cerca de 2.700 milhões por trimestre. Ou seja, 2.700 milhões que não entram nos cofres do Estado.
Isso equivale a mais de 10 mil milhões por ano o orçamento de alguns ministérios. Ou seja, estamos cortando uma grande fonte de financiamento. Isso é se só os autônomos fizerem isso e só com a contribuição dos autônomos. Imagina se todos os cidadãos fizessem isso com o IVA, com o IRPF, com o IPTU, com o imposto de veículos, com qualquer coisa. É dar um toque no governo, é dar um aviso de que já chega, de que estamos de saco cheio, mas se pouca gente fizer isso, não tem efeito, mesmo assumindo que depois, mais cedo ou mais tarde, acabaremos pagando 20% a mais, correto. É investir um pouco na própria dignidade, não é? Correto. Sim, o cálculo com a contribuição de autônomo é muito simples. Se assumirmos que são 300 euros, 20% de 300 são 60 euros, ou seja, 20 euros de cada 100 que pagamos. Então, se eu já ia pagar esses 300 euros de qualquer forma, por que não pagar só mais 60 euros quando chegar a multa? E ver se mais gente se junta a mim, e se todos devolvermos, colocamos o governo em xeque por 5 meses, para mim parece barato. 60 euros hoje em dia não dá para quase nada. Então, 180 euros por trimestre, 3 parcelas de autônomo de volta, ou 5. Se fizéssemos isso em janeiro, por exemplo, coincidiria com a campanha do imposto de renda. É que o golpe que damos em qualquer governo é para dizer: olha, senta aí porque não gostamos do que você está fazendo, e esse é o grande erro da democracia que temos, né? Que eles não nos dão atenção. É uma ideia brilhante, legal, mas precisa da união de muita gente. E mais, você fala de uma pulseira para identificar quem fizer isso. Me conte. Sim. Existe uma história por aí. A primeira vez que ouvi foi de Mark Vidal, que dizia que alguns senadores romanos propuseram identificar os escravos romanos dentro da cidade de Roma. E houve outros senadores que disseram que era melhor não fazer isso porque os próprios escravos poderiam perceber que havia mais escravos do que romanos, né? E isso poderia levar a rebeliões, né? Então, o que eu proponho é pegar uma abraçadeira para nos identificarmos como escravos romanos, que é, no final das contas, o que nós somos. E todo aquele que estiver disposto a fazer a rebelião fiscal, que coloque uma abraçadeira. E o que eu proponho é que seja preta, branca, preta. Igual a bandeira da Espanha, só que em preto e branco. O vermelho fica preto e o amarelo branco. Então, assim, quando andarmos pela rua e virmos aqueles que devolvem impostos, virmos com essa abraçadeira branca, vamos perceber quantas pessoas estão dispostas ou não a devolver impostos. Sim. Bom, isso está revolucionando o meu programa, só para você saber. Mas eu já estou gostando. Minha intenção é fazer algo. Os confidenciais, que é como chamamos as pessoas que estão aqui também. Lançamos a proposta para ver o que dizem, o que acha. Sim, eu acho ótimo. Se estiverem dispostos, eu coloco a plataforma do programa à disposição. Além disso, eu vou me encarregar de fazer as braçadeiras e distribuí-las. Ajudamos em tudo isso. Ajudamos no que for possível. Mas isso não adianta se formos 1000. Tem que ser centenas de milhares ou milhões. Correto. Não, assim não funciona. Principalmente. E aí viraria uma bola de neve, não é? Correto. O mais importante é que seja um movimento individual, que cada um se responsabilize pelos seus 60 euros e esteja disposto a fazer isso apesar de tudo. Que não possam, que não nos associemos, que não criemos nenhuma plataforma. Que sejamos tantos individualmente que seja impossível para eles virem atrás de todos, pois não saberão quem atacar. Evidentemente, se isso der certo, provavelmente vão vir atrás de mim. Mas que eu possa cair e ainda assim existam outros 2.999.000 que continuem fazendo isso. Porque não estamos associados. Não há nenhum líder. Não há nada. Somos simplesmente os mesmos que pagamos impostos todos os meses. Os mesmos que decidimos dizer até aqui. Igual a votar, mas com uma arma de verdade. Ei, qual é a sua profissão? Eu sou engenheiro. Bom, eu me considero autônomo, porque se amanhã me derem uma pá, eu pego uma pá e trabalho, não me importo. É uma ideia brilhante. E que ninguém diga que não estamos colaborando, que não somos solidários. Porque se depois pagamos mais 20%, eu sou mais solidário do que a maioria. Correto. Que não venham me dizer, as crianças não vão ter mamadeira no hospital. Eles gostam muito de manipular a realidade. Poderia haver 20% a mais de mamadeiras se a gente se rebelar. Bom, senhores, a proposta está feita. O senhor está disposto a experimentar, a provar?
Vamos considerar os próximos 3 meses ou até o final do ano. Disposto a pagar 20% a mais, mas se tem muita gente pressionando o Estado, o governo, dizendo basta. Espero sua resposta. Se a maioria me disser não, porque não quero ser enrolado, eu vou entender. É a liberdade individual. Mas se a maioria achar que sim, colocamos a máquina para funcionar. E o programa em apoio a essa iniciativa. Agora entendo o que é ser iluso. Agora olha, a sociedade se move por ações individuais como a sua. Isso já aconteceu, é o que eu acho. Alguém começa alguma coisa e alguém dá um empurrão. E a partir daí as coisas mudam. Tomara que seja o seu caso que nos leve a frear esse roubo fiscal que o governo faz com a gente. Estamos em contato, Alfonso. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, Alberto. Castillón Confidencial de Albert. Castillón. O negócio não deu certo. Perdi tudo. Minha esposa, minha família. Mesmo trabalhando muito, nunca conseguia quitar minha dívida. Se você está em situação de insolvência, entre em contato conosco e diremos se você atende aos requisitos da lei da segunda oportunidade. Sindeuda Group, sua segunda chance. Vocês sabem que toda semana o Sindeuda Group aparece por aqui para dar uma oportunidade para pessoas que acham que não têm saída. Estou me referindo a qualquer um, e são milhares que têm dívidas se acumulando. Que por um mau negócio, por azar, pela pandemia, há muitas causas que fizeram com que a pessoa não consiga lidar com a dívida que tem que pagar. E essa dívida é como uma condenação que você vai carregando ano após ano. Existe a lei da segunda oportunidade, muita gente não conhece. E aqui nós fizemos questão de que vocês saibam que essa alternativa, na maioria dos casos, funciona. E funciona muito bem. Quero apresentar para vocês uma jovem que aos 18 anos fez algo muito corajoso, empreender e montar o próprio negócio. E que passa pelo que todo empresário passa, que nem sempre acontece. Eu não conheço nenhum empresário de sucesso que não tenha quebrado algumas vezes. Juane, olá, bem-vinda, como você está? Graças a Deus, hoje em dia estou bem. Hoje em dia estou bem. De que era o negócio? Em que setor? Era um negócio específico. E, bom, um pouquinho mais geral, um centro de beleza. Muito bem, você é muito corajosa de abrir um negócio com 18 anos e entendo que pediu empréstimos e ajuda, né? Sim, claro, porque, bom, eu com 18 anos não tinha nenhuma poupança e meus pais são trabalhadores e também não podiam me ajudar. Então, bom, sim, eu solicitei um crédito de ajuda para jovens e, bom, esse foi um pouco o início do maior caos da minha vida. Que complicado, porque o negócio não foi bem, mas o crédito continuava sendo cobrado, né? E a dívida foi só aumentando. Exatamente, a dívida vai ficando cada vez maior até que chega um momento em que te sufoca. Sim, e ainda coincidiu pouco depois com a pandemia, que acabou com um monte de negócios, milhares na Espanha. Exato. Quanta dívida se acumulou? Cheguei a acumular cerca de 45 mil euros. Com pouco mais de 20 anos, né? Sim, tinha 21 quando a dívida começou a me sufocar, quando os bancos já não, né? Já não deixavam fazer mais nada e só cobravam a dívida, só pediam a dívida completa. E não me davam nenhum tipo de ajuda e, claro, era impossível pagar. Que horror, com 21 anos a gente ainda está se formando e conhecendo o mundo, né? Que já cai esse peso de ou você paga 45 mil, eu entendo que te colocam nas listas de inadimplentes, tudo isso que os bancos fazem, né? Sim. Claro, e você passa muitos anos assim porque eu não conhecia essa lei e muitos anos bloqueada, ligações diárias, eles pegam meu dinheiro, você não pode fazer absolutamente nada. Claro, até para contratar um seguro, por exemplo, ou contratar qualquer coisa que exija que você esteja livre de dívidas, eles não deixam você fazer absolutamente nada.
Então, sim, sua vida está destruída, você não pode ter acesso a nada. É gravíssimo, eles são cruéis. Bom, até que chegou o Sindeuda Group, você os conheceu e ligou para eles, como foi o primeiro contato? Bom, eu tinha um familiar que foi de férias para as Canárias e na televisão canária apareceu o anúncio. Então, meu familiar me contou e disse, entre em contato e tente. Como foi a experiência? Bem, a experiência é insuperável desde o primeiro momento até hoje. Ótimo, nada de negativo a dizer. Bom, enfim, eles encerraram sua dívida. Você não deve mais aqueles 45 mil e pôde recomeçar. Parece incrível, não é? Tem sido incrível. Comecei do zero novamente. Comecei do zero e minha vida mudou. Você recomenda? Eu recomendo sempre, 100%. O peso econômico também é um peso mental, né? A cabeça não para dia e noite, né? Sim. E não só a minha, mas de todas as pessoas ao meu redor. Claro, claro. Bem, Sindeuda Group eliminou essa dívida de 45 mil com a lei, sem trapaças, porque aqui não havia má fé, que é o que sempre pedem, que haja boa fé de quem quer pagar, mas não pode. Bem, vou dar os... Não, claro, é que eles são maravilhosos. Manda um beijo para o Sindeuda Group e um abraço. Um abraço para toda a equipe. Obrigado, Juan, e um beijo para você. Se cuida e siga em frente. Um beijinho. Obrigada. O telefone é 911-087-109, 911-087-109. De verdade, acreditem em mim. Sindeuda Group é confidencial. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Esperamos você na Casa da Água com Gás Vichy Catalã. Faltam poucas horas e talvez quando ouvir isso já esteja acontecendo. Às 6 da tarde desta quarta-feira, Begônia Gomes deve entregar seus múltiplos passaportes e nacionalidades ao juiz Peinado. Se ela não fizer isso, o juiz mandará a polícia para Moncloa do mesmo jeito. Eu digo que já que vão, se é que têm que ir, que levem mais de um, não só a senhora. Né? Vamos ver o que acontece. Estamos atentos a essa informação que pode surgir a qualquer momento durante o dia de hoje. Bom, mas tem mais coisas. E me contam tanto da Argentina quanto da Espanha. Minha querida Zabashi, como você está? Olá, meus guerreiros da luz, amantes da liberdade, um abraço de coração para você, Alberto, te adoro, um abraço enorme, feliz de estar com você, obrigada. Manda beijos porque aqui é verão, aí é inverno e assim temos uma relação melhor. Tem que mandar muitos beijos. Aí. E que cheguem ao José Luís Rancanho, por favor, da comunidade valenciana. Como vai, amigo? Como vai? Olá, Albert. Prazer estar com você, os confidenciais e a Zabashi. Agora estou na comunidade de Madrid. Hoje estou na casa da minha sogra. Na minha casa eu não tenho quadros de natureza morta pendurados nas paredes. Você bem que gostaria de ter uma sogra assim, que sorte você teve, e a esposa também, é verdade? É verdade. Lindíssima, além disso. Ei, você não foi atrás de um subsídio, foi? Porque para você eles não dão, esquece? Não, já faz tempo que eu sei que não vão me dar. Então eu fico sem subsídios. Tenho que buscar alternativas. Ei, você sabia que tem uma produtora que não param de dar centenas de milhares e milhões de euros? Agora deram para ela abrir uma cidade do cinema em Alicante, mais alguns milhões. Você conhece? Sabe? Sim. Conheço todos. Não sei como eles fazem isso. Não sei. Não sei como eles conseguem que deem essas fortunas de dinheiro para eles. É que essas contribuições econômicas por meio de subsídios são uma alteração das regras do jogo. É uma alteração clara do mercado, né? Uma alteração clara de todas as regras do jogo e do mercado. Mas por que eles têm que dar tanto dinheiro para a mesma produtora? Eu realmente não entendo. Eles estão oferecendo agora mais 20 milhões de euros para organizar a Cidade da Luz, mas antes já tinham dado para outros projetos. Eu pensei que era a que tinha feito o documentário de Sanchez, mas não, essa fez outras coisas. Aqui tudo é distribuído a dedo, tem gente que nunca recebe nada. Você recebia subsídios na Argentina? Sei que não, mas e na Venezuela? Ou também não? Jamais. Eu nunca trabalhei para o Estado, jamais.
Para mim, os artistas, e aqui é preciso travar uma grande batalha comunicacional e uma batalha de ideias, porque um artista que recebe dinheiro do Estado não é um artista, é um funcionário do Estado. E é aí que nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade, porque isso, veja bem, essa benesse em dinheiro está sendo pago, vamos dizer, do bolso dos cidadãos. Sim, esse dinheiro vem do bolso dos cidadãos que financiam filmes. Veja, um filme, um documentário, um artista pode tranquilamente fazer todo o seu trabalho com iniciativa privada. Não precisa do Estado. E aqui tem uma coisa muito importante. Por quê? Porque através dos princípios de Gramsci, os socialistas, por meio da cultura, da educação, dos livros, se infiltram e utilizam os artistas, os influenciadores. Esses artistas, como têm dinheiro fácil, aceitam isso. E então cria-se um círculo vicioso que, na verdade, precisa ser quebrado. Por quê? Porque o dinheiro tem que ser investido, principalmente o dos cidadãos, aquele que paga impostos, que se esforça, que trabalha onde realmente precisa ir, na infraestrutura, nos hospitais, na educação. Não em um evento que pode tranquilamente ser feito pela iniciativa privada. Não sei se estou me explicando bem com o que estou dizendo, mas precisamos mudar essa mentalidade. O Albert, uma contribuição de 20 milhões de euros não é um subsídio. Uma contribuição de 20 milhões de euros garante a existência de uma empresa por muitos anos. Coloca ela numa posição de domínio, quebra as regras do mercado, coloca o resto dos produtores numa situação subordinada. Não são subsídios. Essas injeções de capital são algo diferente. São uma forma de alterar o mercado. É uma forma de potencializar as vozes que querem fortalecer e de calar aquelas vozes que querem silenciar. Não seria possível conceder um subsídio em um país normal. Não seria possível concretizar um subsídio. 20 milhões de euros, Albert. Você sabe quantos canais do YouTube poderíamos criar com 20 milhões de euros? Muitos. Nem quero imaginar nem com metade disso. Com metade a gente já ficaria maluco. Bom, o dinheiro está circulando. Aliás, aconteceu algo na Venezuela. Amanhã o jornalista espanhol Javier Negri vai entrevistar Delcy Rodrigues. Eu conheço o Javier. Ele já me entrevistou uma vez no canal de televisão dele. Agora ele está como correspondente na Casa Branca. Eu não sei o que a Delcy vai dizer, mas me contam, e há uma prévia do Negre nas redes, me contam que ela diz que nas 40 malas do Delcy Gate ela levava documentos. Espero que ela conte algo mais porque vamos, isso ninguém acredita. Vamos ver, tem que entrevistar a Delcy ou não? Até que ponto o que ela disser vai limpar a imagem dela ou o contrário? É uma possibilidade para colocá-la contra a parede e fazê-la contar a verdade de uma vez. Então Deus está numa jogada de limpeza de imagem para melhorar a reputação dela. E a verdade é que ela está se movimentando não só na mídia, mas também nas redes sociais. Agora, Negri tem muita clareza sobre o que é a organização criminosa venezuelana. Por isso eu gostaria de ver essa entrevista, porque eu quero ver a Negri realmente colocando os pingos nos is e ver o que ela diz. Pelo menos é interessante de ver. Ou seja, eu não vejo como um jornalista amigo da Delcy que vai passar pano para ela. Muito pelo contrário. Vamos ver como a entrevista se desenvolve. Eu quero ver, estou interessada em ver para ver como ele, como jornalista, confronta uma mulher que é uma... Desculpa, sei que você não gosta que eu diga isso, Albert, mas é um lixo humano. Essa é uma mulher que faz parte de uma organização criminosa que viola os direitos humanos, comete crimes contra a humanidade, execuções extrajudiciais. Se eu pudesse, diria isso na cara dela, juro. Sinto repúdio por essa organização criminosa que destruiu meu país. Destruição econômica, política, social, moral e da linguagem. Vamos ver o que acontece. Eu entendo sua posição, Azabate. E eu acho que não resta... Eu entendo, mas me incomoda dizer o que vou dizer, mas discordo, não compartilho e quero expressar minha opinião porque já fiz isso em outras ocasiões. E assim como fui muito crítico com Jordi Évole porque ele entrevistou e fez um documentário com um terrorista espanhol da organização criminosa e terrorista ETA, eu, José Luiz Rancanho, nunca jamais entrevistaria nenhum torturador. Delcy Rodrigues é uma torturadora do seu povo, eu não faria isso.
E se eu tivesse a oportunidade de tê-la na minha frente, a única coisa que eu gostaria era de estar legitimado ou autorizado por alguma instituição ou por alguma autoridade para colocar as algemas nela e prendê-la. Mas exclusivamente para isso. E eu estou falando muito sério. Acho que você está... Porque eu sei que existem opiniões diferentes, muitas. E além disso, eu as respeito, com certeza são legítimas. Vão argumentar que é jornalismo, que precisam estar buscando a notícia, que é preciso confrontar, que é preciso ouvir a opinião. Eu não dou a mínima para confrontar Delcy Rodrigues. Ela é uma torturadora e não se deve passar pano para torturadores. Há muitas pessoas para entrevistar na Venezuela, como você, Ezebache. Ai, meu amor, obrigada. Bom, deixa eu dizer uma coisa, porque eu concordo com tudo o que você diz. Se fosse por mim, jamais daria espaço para uma criminosa. A questão é que ela, através do dinheiro dela, desse sistema socialista, vem limpando a própria imagem, vem enganando as pessoas. Eu explico. Então, como ela já está fazendo, eu não sei se ela aceitou essa entrevista porque achava que esse senhor ia limpar a imagem dela. Eu sei. Pela maneira como Negri se comporta, que é um cara que sabe que essa mulher é de verdade uma criminosa. Eu não sei se na entrevista ele vai limpar a barra dela, vai tentar passar pano para os crimes dela. Se ele não fizer isso, não sei se estou me explicando direito o que quero te dizer. Acho que não me expliquei. Não me expliquei direito. Desculpe, Alberto. E Albert, não, me desculpe, Luiz. Acho que você se explicou corretamente e eu quero... O que José Luiz está dizendo é que o fato de entrevistá-la já é uma forma de branqueamento. E... Portanto, não importa que eu faça uma pergunta muito incisiva, porque ou ela vai mentir ou não vai contar a verdade. E ela terá alcançado seu objetivo, que é fazer com que ele realmente pareça um presidente de um país, do governo. Legitima a posição de Delcy Rodrigues. Esse é o problema. Entendo. Dá a ela uma posição, como bem disse Albert, de presidente do governo, de legitimidade, que além disso é o que ela busca. Para Delcy, a crítica não importa. Ela sabe que Negri vai criticá-la, como nós já fizemos, mas ela adquire nesse momento uma posição legítima, como se estivesse exercendo legitimamente o poder que não exerce por legitimidade. Eu entendo? Entendo e concordo. Retiro o que disse. Concordo. Aí Negri trabalha com Vito Quiles, ou Vito Quiles, melhor dizendo, com Negri. Eu acho ok, que dá uma de Vito Quiles para cima da Delcy é perfeito. Pegá-la na rua, perguntar quando ela vai libertar os 1000 presos que continuam sendo torturados, quando vai se entregar à justiça, onde estava o PCC. Petróleo, o que ela deu para Zapatero, se as joias são dela, essas são as perguntas que Vito faria. Claro, Javier não. Javier está em um estúdio com uma bandeira no Palácio de Miraflores com 2 poltronas. Eu concordo com o amigo Rancanho nisso. Eu não entrevistaria a Delcy desse jeito, nem que me permitissem. Eu daria uma de Vito Quiles amanhã mesmo. Mas, enfim, vamos deixar essa questão de lado. Eu queria comentar sobre isso amanhã, vamos ver. Eu quero ver a entrevista. Mesmo assim, caso ela deixe escapar alguma coisa e entre 1000 mentiras diga meia verdade. Principalmente sobre Zapatero, que é o que mais me interessa nela. Tomara que ela revele tudo. Tomara que ela seja como o Aldama e, em troca dos Estados Unidos não colocarem ela na prisão do Brooklyn, ajude a pegar o Zapatero com todas as mentiras que ele contou. Bom, e enquanto isso, aqui na Espanha, Sanches está cercado de corrupção. Hoje, a esposa dele está sem passaporte. Os amigos dele foram condenados a 24 anos de prisão. E ele, no mesmo dia, fez um TikTok. Este aqui. Beba água, passe protetor solar, evite praticar esportes ao ar livre durante as horas mais quentes do dia. Sim, embora ainda estejamos em junho, infelizmente o calor extremo já chegou e precisamos estar atentos. Acho que esse Rankine deve estar tão queimado que já dá conselhos contra o calor de agosto, de junho, de julho, tudo no mesmo dia da condenação. Deve ser isso, né? Eu acho que o presidente do governo já tem uma dissociação mental profunda. Bom, vou te dar minha opinião sincera, o que eu acho que ele pensa. Eu acho que ele está numa situação de podridão, está numa situação de crise institucional. Bom, chamar isso de crise me parece até infantil. Eu acho que estamos à beira de algo importante porque o Estado, em toda a sua dimensão, não pode cair mais baixo. É impossível.
Não dá para continuarmos cavando fundo em direção ao inferno. Eu não sei o que vai acontecer, já nem sei se esse cara vai embora, não sei o que vai acontecer quando entrarem outros, mas se não mudarmos, a situação política na Espanha, de uma forma radical, profunda, veja o que vou dizer, quase revolucionária, entendendo por revolucionária a mudança quase total de muitas das instituições, mas não gratuitamente, não para modificá-las por si só, não, é para recuperar a essência de todas elas, ou senão nós vamos acabar na merda, mas sem, de uma maneira claríssima. Claríssima, Alberto. Nas últimas horas perguntaram para ele em um evento, ele quase não aparece, só sai o necessário e passa o dia todo trancado pensando em como nos calar, como pressionar juízes, como extorquir, bom, o que ele faz, né? Perguntaram se ele pretende continuar e ele disse isso. E para aqueles que se perguntam por que esse executivo, esse governo, quer continuar apesar de todas as dificuldades e dos obstáculos no caminho, eu digo que a resposta é essa, que a resposta está aqui. Continuamos por isso, para melhorar a vida das pessoas. Seguimos ampliando e consolidando. Não precisamos continuar com as mentiras que ele vai contar. O rosto é o espelho da alma. Acho que isso aconteceu com Maduro também. Nos últimos meses, quando todos já esperávamos a intervenção dos Estados Unidos e ela demorava, os navios estavam no Mar do Caribe. Vocês se lembram daquela época? Maduro fazia comícios, dançava, cantava, mas era outra pessoa. Ele estava morrendo de medo e dizia: venham, estou esperando por vocês. Lembra de Zabache? O gesto no final às vezes diz tudo, não é? Sim, o que acontece é que essas pessoas realmente, isso é uma percepção minha, se acham invencíveis. Essas pessoas acham que têm tudo sob controle. E Nicolás Maduro, nesses últimos momentos, se sentia seguro. Veja, não podemos esquecer que Nicolás Maduro tinha 3 anéis de segurança. Os cubanos, os russos e os venezuelanos. Parece que eles foram infiltrados e romperam esses círculos que o protegiam e só restaram os cubanos, mas ele se sentia muito seguro, ele achava que realmente não iam conseguir tirá-lo e acabou sendo a força. E isso é importante dizer, meu querido Alberto e meu querido José Luiz, porque muitos falam, por exemplo, nessa transição da Venezuela, a transição pacífica, todo o resto, e esquecem que, na verdade, esses criminosos precisam ser tirados à força, porque são uma organização criminosa. Eles realmente acham que são intocáveis até alguém mexer com eles. Mas, enfim, Zapatero também acha que é intocável. Até hoje me dizem que ele continua deprimido em casa dizendo: eu não entendo, eu fiz tudo certo. Ou seja, é preciso estar muito doente e dissociado da realidade para dizer isso, José Luiz. Albert, tenho a sensação de que estamos a um telejornal de distância, de que uma parte importante da população, abertamente, considere que as decisões judiciais não devem ser aplicadas e que estão a serviço de uma determinada ideologia política. Isso eu tenho claríssimo. Por isso eu te digo que as situações de tal podridão institucionalmente são tão perigosas, o ambiente está tão polarizado, que se você perceber, todos têm que te atravessar. Aqui todos agem levados além do racional. Esses políticos miseráveis, especialmente os ladrões, mas até a própria justiça está exagerando ao ver que não deveria exagerar. Por isso digo que estamos a um telejornal de que uma parte importante da população nem sequer considera que as decisões legais devem ser aplicadas. Veja só em que território vamos nos colocar, mas é a sensação que eu tenho. Mas você sempre defende a liberdade individual, que cada um por si só pode fazer muitas coisas. Acabamos de entrevistar Alfonso. Alfonso nas redes é conhecido como iluso urbanita. Propõe uma desobediência fiscal, uma insubmissão fiscal, deixando de pagar todo tipo de impostos, mas milhões de espanhóis ao mesmo tempo. E aceitando o acréscimo que chegará daqui a 3 meses, que será de 20% do que você deveria ter pago. A pessoa aceita pagar esse acréscimo em troca de quê?
de que o Estado veja que a arrecadação cai 2, 3 bilhões de euros de uma vez. Como um alerta, como efeito, isso é uma bola de neve. Eu, na entrevista de alguns minutos, dizia para vocês, me digam o que acham. É uma atitude pessoal e não é preciso capitalizá-la em partidos nem em plataformas. É que cada um faça isso de forma individual. Aguardo as respostas de vocês nas linhas do programa. E eu te pergunto, Rancanho, você que está fazendo um documentário sobre autônomos, seria possível fazer um movimento assim se forem 100 mil pessoas, não fazemos nada? Seria possível fazer um movimento assim, mas para ter sucesso, para ter impacto, precisaria ser massivo. Teria que ser um movimento, pelo menos, de uma parte importante da população. Digo, uma parte significativa da população. Como se chamava? Desculpa, é que esqueci o nome. Alfonso, também conhecido como Iluso Urbanita, e não fica esquecido. De qualquer forma, eu gosto de compatriotas como Alfonso. Eu gosto de pessoas que exercem sua liberdade de pensamento e que, acima de tudo, facilitam ações, opções para protestar além dos canais convencionais, que seriam os partidos políticos. Se houvesse muitos Alfonsos, chegaríamos rapidamente a um acordo em alguma dessas ações, Alberto. O problema é que precisamos fomentar essa cultura, que não é incentivada nas escolas, colégios e, temo, em muitas famílias. Não se incentiva o empreendedorismo, não se incentiva a liberdade individual, não se incentiva o espírito crítico, não se incentiva o conhecimento, e o que se incentiva são muitas outras coisas. Mas força para Alfonso. Quando menos esperarem, uma dessas dá certo e a gente dá um susto neles. Ontem entrevistamos Ramiro Grau, advogado de Zaragoza. Há 6 anos, ele foi o primeiro a denunciar o caso das máscaras. Ninguém deu atenção para ele. Quantas vezes o senhor enviou documentos ao Palácio da Moncloa explicando o que estava acontecendo? Acho que umas 6 vezes, mais ou menos. No final, acabei me cansando porque nem sequer confirmava o recebimento. Já faz vários anos, muitos anos mesmo, que venho dizendo que nesse assunto existe um X e que esse X estava na Moncloa, estava e está na Moncloa. Todos os fios da corrupção, das várias, acho que atualmente há 15 casos de corrupção ativos nos tribunais, todos os fios levam à Moncloa. O que acontece é que o presidente, como chefe de qualquer organização criminosa, não aparece diretamente. Tudo é feito por meio de, digamos, de terceiros intermediários, como no caso de garantias ou fornecimento, diretores gerais, presidentes de empresas públicas. Foram atrás do senhor por ter sido o primeiro a denunciar. Claro que sim. Recebi vários processos civis por direito à honra, tanto por parte das soluções de gestão quanto do senhor Ábalos, que tudo isso me causou uma grande situação de estresse e ansiedade, que no final resultou em um AVC cerebral que tive em agosto de 2021. Por ter feito a denúncia, por ser o único, por enviar cartas para todo lado, quem acabou em um hospital com um AVC foi ele. Levamos 6 anos para que todos começassem a agir. Este homem escreveu 2 vezes apresentando denúncia ao Tribunal Supremo, o mesmo que agora os condenou, e também não deram a mínima para ele. Isso, a liberdade individual, a forma de denúncia ZABAC. Isso não funciona, nem aqui, nem na Venezuela, nem em nenhum país, e muito menos em um país socialista. Dizem, criam 1000 órgãos, Escritório da Transparência, Procuradoria-Geral, Defensor do Povo. Para nada, ninguém aceita a denúncia de um anônimo, né? Cidadão anônimo, né? Olha, Albert, me desculpe, mas eu vou falar um pouco do lado pessoal. Porque eu, por exemplo, quando recebi ameaças do próprio Chávez por não me vender a revolução dele, eu liguei para os meios de comunicação na Venezuela e ninguém atendeu minhas ligações. Absolutamente ninguém. E eu estava recebendo ameaças, uma figura venezuelana, porque naquele momento eu era uma figura venezuelana. E foi aí que tomei a decisão de sair, mas eu não fiquei só com isso.
Quando foram abertas as denúncias internacionais, como o relatório Bachelet, Human Rights Watch, relatório da OEA, a Corte Penal Internacional precisava de assinaturas. Eu sozinha estava aqui no obelisco com um cartaz enorme dizendo liberdade para a Venezuela, estão violando os direitos humanos, sozinha, em um país onde amavam o Chávez. Porque hoje todo mundo fala contra o Chávez, contra a tirania, mas é preciso se colocar no lugar de uma pessoa que perdeu absolutamente tudo, estar sozinha em uma praça, com um cartaz pedindo assinaturas contra violações dos direitos humanos. Quando Macri venceu aqui, logo surgiram denúncias. Levei minha mãe na época e fui com ela denunciar as violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade na Venezuela. Olha, Albert, meu querido José Luiz, não existe nada que ajude o indivíduo, nem lá fora, nem aqui dentro. E isso é um grande problema que todos nós temos em todos os países. De verdade, abraço o Senhor porque entendo. Sua situação acaba deixando doente. Eu acabei sem país, sem carreira, sem família, e é assim. Quem devolve? Quem devolve o tempo? Quem devolve a vida? Ninguém, ninguém. Mas, Albert, para Zabacha, é verdade que o inimigo que temos é muito poderoso. As organizações estatais são organizações poderosas por muitos motivos, porque têm o monopólio da força. Mas vamos ser otimistas. Os indivíduos são... A força da liberdade individual é muito potente. Não é que seja potente, é essencial. Sem liberdade individual não vale a pena viver. Digo isso sinceramente. Eu não seria capaz de viver sem liberdade individual. E temos nossos vizinhos, nossos compatriotas, temos a capacidade de nos associar de maneira livre e de alcançar alguns dos nossos objetivos. O exemplo é este programa. Quero parabenizar Albert, já que não fazem isso de fora, vamos fazer de dentro. Quantos anos? Quantos anos? Albert, estamos denunciando há anos a corrupção política que agora aparece em todos os jornais nacionais e internacionais. Há quantos anos você faz isso, Albert? Quantas vezes te chamaram de fascista, conspiracionista? Quantas vezes por denunciar o que agora está sendo julgado nos tribunais? Você lembra das denúncias eleitorais, Alberto? É verdade. Outro dia comecei a ver que os partidos políticos estavam falando, que o Vox estava falando, que o Partido Popular estava falando. Santiago Abascal afirma que é preciso agir em relação ao voto por correio. Dirigentes do Partido Popular começam a se preocupar com possíveis consequências na Hispanoamérica devido à compra de votos. Exemplo de liberdade individual. Se nós, por mais que eu goste do Alberto, quantos somos? Que força temos? Somos um grupo de entusiastas. Se um grupo de entusiastas é capaz de fazer isso, imaginem um grupo de entusiastas organizados. Seríamos imparáveis. Permita-me acrescentar algo, pois considero isso muito importante. Isso de se unir em prol da liberdade, nesse caso, eu vivia aqui na Argentina, por isso o que eu vivi aqui me motiva muito. Porque aqui foram os cidadãos, foi o povo que, através da tecnologia, se uniu com o conhecimento, a informação. E aqui, quando há uma mudança entre os cidadãos, é que acontecem as grandes transformações. Também tendo um líder assim, correto como Milei, permita-me dizer, porque é um homem com capacidade, conhecimento, coragem e culhões, e me perdoem por ser politicamente incorreta, de levar as ideias da liberdade adiante. Então, o que eu quero dizer aqui é que a esfera do despertar de uma sociedade e ter o líder certo realmente criam um alinhamento de astros, que é o que está acontecendo aqui na Argentina, que não foi fácil. Mas é preciso o líder... Certo, o dia certo. Na Espanha, quem manda nem o chefe da oposição é, acreditamos, o líder certo. Teríamos que mudar... Como na Venezuela? Como na Venezuela. Antônio. Outro dia, Albert, estava em um debate e discuti com conhecidos. Sempre é preciso começar a debater desde a linguagem, desde o início, como essa ideia de o Estado somos todos. Toda vez que eu ouço o Estado somos todos, eu dou um pulo na hora, levanto a mão e digo, eu não sou o Estado. Não, eu não sou o Estado. Claro. Mas o Estado são outros que estão lá. Eu tento me proteger do Estado. Isso é a liberdade individual. Entender que você tem que se proteger de organizações que são, por essência, tirânicas. Se não tiverem controles, se você não coloca controles nas organizações estatais, que são aquelas que exercem o monopólio da força, a tentação natural delas é te tiranizar, te escravizar, te pisotear. Devemos ter muito cuidado com os controles. Por isso nossa democracia está tão desvalorizada, se é que podemos chamá-la assim, já que não há controle. Mandam os mesmos em todos os lugares.
Sim. É importante o que você diz. Muitos pensam que, e é bem provável, que Sánchez acabará indultando todos os que agora são condenados a 20, 24 anos de prisão. António acredita nisso. O que eu preciso agora é que montemos uma associação ativa contra os indultos, porque eu me lembro de ter ouvido Pedro Sánchez dizer que, sob seu mandato, nunca haveria um indulto para um político. Agora vamos ver quanto tempo vai demorar para indultar essas pessoas que foram condenadas e quanto tempo vamos demorar para ficar calados. Arquivo de Pedro Sánchez mentindo durante a campanha eleitoral. Que sentido faz um político indultar outro? Nenhum. Absolutamente nenhum. E eu sinto vergonha disso. Seu partido já indultou algum banqueiro? Eu sei e lamento. E peço desculpas à população por isso. Porque isso também me irrita. Você está aí? Não. Sim, você foi deputado. Mas isso é uma decisão do governo. E eu já disse publicamente que um dos principais erros foi esse indulto. O que eu digo é que precisamos acabar com os indultos políticos. É preciso acabar com os indultos políticos. Chega ao governo, não tem votos porque ninguém gosta dele, precisa dos independentistas. E o que faz? Concede indulto a eles. O governo considerou que existem razões de utilidade pública que recomendam conceder esses indultos. E, consequentemente, tomamos essa decisão, senhores deputados. Chama-se utilidade pública, Rancanho. Guarde bem essa palavra. Utilidade, ou seja, o que me convém é o que convém a todos. O que convém à casta, Albert, o que convém à casta. Por isso eu falava de certos excessos judiciais. Como você bem sabe, não tenho nenhuma simpatia pelo Sr. Ábalos. E que ele sofra o que tiver que sofrer. Mas eles pegam pesado com aqueles personagens que já têm certas características ou imagens sociais degradadas, porque o Sr. Puigdemont, que eu saiba, continua vivendo em Waterloo como um rei. Ele não pisou numa prisão espanhola, recebe um tratamento de privilégio e esse aí, nem um ano não, esse não vai passar nem um mês na cadeia. Agora, sendo Ábalos e Koldo, que já são uma espécie de caricatura degradada da política, esses podem passar o resto da vida na prisão. Embora algumas das sentenças que venham a sair, nos agradem e possamos considerar que são sucessos da denúncia, cuidado, porque eu continuo achando que este é um país de castas, onde alguns são privilegiados e nunca vão pisar na cadeia, e outros, aqueles que são os bobos do grupo, são os que acabam levando a culpa. Diz isso para Barrio Nuevo, por exemplo, né? Claro. Ele esteve na prisão, foi indultado por Aznar quando era presidente, mas Felipe González não pisou lá, e era o senhor X. E assim poderíamos continuar. Bom, escutem, vou para a Hispanoamérica. Júlio está na República Dominicana. Você conhece a República Dominicana e eu também. Não sei se Rancanho já esteve por lá. É um país... Dominicana não, eu nunca fui. Um monte de vezes, mas nunca a trabalho. Bem, de tudo o que contamos aqui de Zapatero, dos voos do Falcon 60 vezes às escondidas com Begonha Gomes, Sánchez lá, zero informação. Escutem o Júlio, você sabe. Que aqui os meios de comunicação convencionais e nas redes sociais há muito silêncio em relação a esses temas que estão acontecendo na Espanha, que estão intrinsecamente ligados à República Dominicana. Porque somos essa mistura de espanhóis com taíno. E olha, nós nunca fomos colombianos. Nós fomos vice-reinado. Sim, senhor, isso é verdade. Lá está nacionalizado Felipe González, José Bono, o dono Pepe Hidalgo, aquele dos aviões que o governo salvou e possivelmente, segundo nossas informações, nacionalizada com dupla nacionalidade, Begonha Gomes. Lá as coisas são diferentes, mas me dizem que Abinader está sob o olhar de Donald Trump e que ele não permite mais que continue colaborando com ditadores, porque ele fez isso com Maduro, não é? Sim, totalmente, foi assim.
Na verdade, muitos, não só a República Dominicana, mas toda a região do Caribe, todas as ilhas do Caribe, também foram colaboradoras com Nicolás Maduro e com Chávez na época. Eu realmente fui à República Dominicana trabalhar muitas vezes. Eu amo muito, muito esse povo maravilhoso da República Dominicana, tão bonito, tão acolhedor. Mas aqui, na verdade, o que estamos falando é dos governos e que houve relações estreitas com o regime tirano. Agora, com a influência e a pressão de Trump, as coisas estão mudando, eu diria, para melhor. Vamos ser sinceros e claros. Abinader vai fazer o que o governo norte-americano mandar. Se o governo norte-americano disser amanhã que ele tem que prender todos os ex-políticos espanhóis que estão na República Dominicana, ele prende. Sem dúvida, o poder que o governo norte-americano tem na República Dominicana é total. Não pode haver movimentos de capitais que não estejam controlados pelos Estados Unidos. Outra coisa é que eles não digam nada, e quando não dizem nada, você acaba fazendo política com todos os lados, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Quando o governo norte-americano se posiciona, esse Abinader já fica em posição de sentido imediatamente. Por isso me preocupa muito, por exemplo, nos Estados Unidos, o avanço dos democratas, que são os socialistas nos Estados Unidos, colocando obstáculos e mais obstáculos para o Trump. Eles querem acabar com ele para que ele não enfrente o sistema socialista. E isso é bom repetir para que as pessoas tenham isso em mente. É o socialismo do século XXI em todas as suas cores. E também tem o globalismo, o wokeismo, as elites, o narcotráfico e o terrorismo. Esse é o sistema que temos hoje. E, infelizmente, Trump é o único, gostem ou não as pessoas, que está enfrentando esse sistema. Totalmente. Boas notícias para Zapata. Não é só Milei olha na Colômbia. Olá, recebi uma boa notícia, tive uma alegria outro dia, tive uma alegria que ainda estou comemorando. Também estou comemorando pelo quanto o Petroeste deve estar sofrendo. Eu bebi todo o vinho que restava na casa. Para quantos anos ele tem? Ontem esteve aqui Demar Córdoba, jornalista da Colômbia, e nos contou como Petro está lidando com isso. Ouçam. O presidente da República simplesmente tem que respeitar o resultado. Ele não é um candidato e não tem por que acatar ou não acatar. Mas Petro, como está perturbado pelos excessos das drogas, além do que disse seu pessoal, é usuário. Então ele acreditou na história de que pode dizer se está certo ou errado na eleição presidencial. Mais claro, impossível, né? Sim. Eu sempre digo para ele, olha, senhor Petro, se quiser chorar, chore. E que leve o Cepeda também para chorarem juntos. Seria maravilhoso. É muito importante, ao ver os abaixo que na Hispanoamérica estejam surgindo vozes. Eu tenho muita confiança nos meus compatriotas do outro lado do Atlântico, em todos vocês abaixo. Acredito sinceramente que vocês representam a melhor Espanha e o melhor das nossas tradições atualmente. E estou entusiasmado com o modo como a Hispanoamérica começa a se mexer, começa a perceber seu potencial, a força criativa que tem, a energia, sua origem, que é muito melhor. Como vai o dos anglo-saxões? Ou seja, se começarmos a operar com força, cuidado. Tomara, você vai ver. E não se esqueçam, os Estados Unidos continuam, como dissemos no começo, continuam colaborando com a justiça espanhola para encontrar ainda mais provas contra Zapatero. E aqui nos contou o amigo Roberto Macedônio, companheiro, amigo de muitos anos, agora correspondente na Casa Branca da NTN 24, que sim, que estão trabalhando na sua extradição. O que eles estão estudando, principalmente agora, é se vão ou não pedir a extradição de José Luís Rodrigues Zapatero e com que argumento vão solicitá-la à justiça espanhola. Obrigado. Vocês sabem que isso não vai ser fácil. É preciso, possivelmente, terminar primeiro o julgamento na Espanha, o que leva alguns anos, e depois começaria o pedido de extradição e o julgamento nos Estados Unidos. Eu espero que, se até lá for o Feijó, a gente não faça besteira, mas sim colabore. Com Sanches, tudo seria mais complicado. Eu continuo acreditando que, se algum dia ele for julgado e acabar na cadeia, vai ser lá antes do que aqui. Aqui, vão procurar desculpas, truques, qualquer falsidade poderá ser usada. A corrupção na Espanha está em toda parte. Marcelo Fraguas e José Ângelo falam sobre ela. Fecham os aeroportos para Begônia Gomes e ela fica sem passaporte. Mas fiquem atentos porque ainda pode sair pelo Porto Marítimo, num iatezinho,
num barquinho de recreio, no espaço Schengen. Cuidado que ela pode pegar um barquinho se estiverem de férias em Alicante. Sei lá. Agora todos estão felizes com a sentença de Ábalos, mas o que teria acontecido se o Poder Judiciário tivesse sua própria polícia judicial e com um orçamento 5 vezes maior? O que se pode fazer? E se os grandes juízes não fossem escolhidos por indicação? E se os partidos não pudessem nomeá-los? E se tivéssemos tido o poder de tirar Ábalos do seu mandato e não esperar pela sua renúncia? Hoje Ábalos está na cadeia não por causa do Estado de Direito, mas apesar do Estado de Direito. Com a legislação penal que temos, neste momento o método Aldama é o melhor sistema anticorrupção que podemos ter. Aqueles políticos que vocês ouvirem criticando isso serão os mais corruptos. Bolanhos, anos atrás, criticou exatamente o contrário. Parabenizou a concessão de indulto aos criminosos que confessam porque é a maneira de conseguir revelar os corruptos. Ele fazia isso porque quem tinha delatado era o da Gürtel, claro, não o do chefe dele. E ele disse com estas palavras, reparem. Quem colabora com a justiça tem o apoio do governo da Espanha. Quem colabora para perseguir o crime, para julgar crimes, conta com o reconhecimento e com o apoio do governo da Espanha. E esse é o fundamento. Mas agora? Como é Aldama quem colabora e o criminoso é seu chefe e sua quadrilha, agora não. Agora apontam o dedo para ele. Mas, enfim, no final, cada um vai ser colocado em seu lugar. Eu acredito muito na justiça divina, mas também na humana. E já se sabe o que fizeram, quem são e onde estão. Azabashi, não acha? O que mais podemos fazer? Agora só falta realizar a ação final. E se um não fizer, outro fará. Espero que o próximo governo... Claro que sim. Eu acredito na ação de... Vamos ver, Deus nos acompanha em cada passo. Mas há ações do homem que a gente tem que impulsionar, sabe? Deus disse, ajuda-te que eu te ajudarei. Eu tenho certeza de que a ação divina está presente, mas é preciso que o homem haja também. E aqui eu acho que o principal desafio da liberdade, e falo de todos os países, é justamente o despertar da consciência, para que as pessoas não se deixem manipular. É preciso romper com o doutrinamento, meu querido Alberti, meu querido José Luiz, para que as pessoas não se deixem manipular por esses tiranos. Como bem disse José Luiz, temos estados cheios de políticos corruptos que abriram as portas para organizações criminosas. E o que estamos vendo no mundo é a fusão disso. Por isso é incrível, por exemplo, quando aprovam criminosos, dão privilégios a criminosos, e o cidadão cada vez mais tem seus direitos fundamentais atropelados, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Por isso eu acredito que o trabalho que estamos fazendo, cidadãos de diferentes países unidos, é titânico e não podemos baixar os braços. Pelo contrário, isso tem que ser uma bola de neve tão grande que as ideias de liberdade transcendam fronteiras e gerações. Mas Alberto Zabashi Fragas tinha muita razão quando comentava sobre Ábalos, não é? Sobre Ábalos, apesar do Estado de Direito, e fazia uma reflexão que é interessante. É que nunca deveríamos ter permitido que um político como Ábalos chegasse a ocupar a posição relevante que ocupava na política e no governo espanhol. Esse é nosso problema. Concordo com você, Zabaque, é preciso usar a liberdade. Sou menos otimista que Albert, acredito mais na justiça divina que na humana. Mas eu acho que nossos caminhos de liberdade neste momento passam por recuperar o melhor do nosso passado, por recuperar o pensamento da escola de Salamanca, e que nossos companheiros, nossos vizinhos e compatriotas entendam que é preciso limitar o poder de quem manda. É preciso limitá-lo, é preciso mantê-lo sob controle, não se pode deixar que exerça o poder de maneira absolutamente totalitária, é preciso limitar os poderes, é preciso controlá-los. Se não fizermos isso de verdade, não valerá nada. Eles vão se multiplicar. Surgirão mais Ábalos, Koldos e Sanches. Precisamos resetar nosso pensamento. Não, e além disso, permita-me dizer, não é só isso, pode haver mais Chávez, assassinos golpistas, ex-guerrilheiros como Petro. Aqui estamos falando que foi permitida a chegada de criminosos ao poder. Isso é gravíssimo. Então é preciso ter um grande despertar e temos uma grande tarefa pela frente, claro, com a ação divina do nosso lado. Sim. Eles foram transformados em heróis. Eu que já tenho uma certa idade, estou cansado dessa falsa história do Che Guevara, do Fidel Castro.
ou seja, trataram como heróis verdadeiros criminosos que deveriam estar no lixo da história, no esquecimento, que representam o pior da humanidade, e demos um tratamento de herói para esses caras que não valem absolutamente nada. Por isso é tão importante quando dizem, não é preciso travar a batalha das ideias. Poxa, não havia nada mais importante do que estar travando a batalha das ideias o dia todo. Totalmente. E, senhores, últimas informações sobre corrupção em Soria. 6 detidos à Guarda Civil na prefeitura fazendo buscas por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Estão investigando a Secretaria de Turismo, que através de contratos ambientais, aliás, colocou a irmã de Carlos Martínez, o ex-prefeito de Soria, que deixou de ser prefeito há pouco tempo, mas ficou 20 anos no cargo. Ela trabalhava lá em um emprego temporário e já estava há mais de um ano. Foram concedidas concessões de mais de 3 milhões, 6 pessoas foram presas. E o PNV, tão corrupto quanto o PSOE, segundo a UCO, informação do Confidencial, ou seja, Vicente Fernandes, da CEPI, o namorado de Maria Jesus Monteiro, entra em contato com o presidente do PNV, Andoni Ortuza. Ele também não é presidente atualmente. Eles vão deixando o cargo porque sabem que vão ser pegos. Para quê? Para que o governo Sanches resgate uma empresa chamada Tubos Reunidos. Zerdan se reúne com o pessoal da Tubos Reunidos em Ferraz, na sede do PSOE. E pouco depois a empresa recebe 113 milhões de euros. E desse resgate levaram comissão, propina, supostamente Leire, o namorado de Maria Jesus Monteiro, o da CEPI e Anchón Alonso. 250 mil euros para dividir. Bom, isso é o PNV, o PSOE. Vamos falar do PSOE, que tem gente querendo ir para cima dele. José Maria Ilanos. Quando chegarem as eleições, os espanhóis não vão escolher seus representantes. São os representantes que vão escolher os cidadãos que lhes interessam para que votem neles. Então eles vão eliminar os espanhóis e vão destacar os marroquinos, os argelinos, os sul-americanos, qualquer um que receba benefício, que tenha qualquer vantagem, para que seja o partido PSOE que seja eleito. O socialismo internacional ocorre da mesma forma em todos os países onde está presente. E aqui está demorando, mas se percebermos, o narcotráfico aqui está passando por suas fases e talvez por causa de como nós somos. Está sendo mais difícil do que em outros países hispano-americanos, mas acho que querem implantar a mesma coisa. Eu não quero ser novamente pessimista, mas aqui faz anos que estamos dizendo que se facilita o trabalho do narcotráfico a partir de setores do governo. Se facilita, acaba-se com a Nocon-Oconsur, reduzem-se os recursos da Guarda Civil, de vez em quando apreendem algo muito grande para disfarçar, mas não há uma ação contundente contra o narcotráfico. Espero que não aconteça como com a fraude eleitoral, Rancanho, que daqui a alguns anos falem do narcotráfico na Espanha. Eu acho, Albert, que o caso de Algeciras neste momento é um caso perdido. Em Algeciras, eu acho que há duas autoridades. A autoridade aparentemente real, que seria a autoridade estatal, autonómica, ou seja, a legalidade espanhola, mas a real, a que determina a vida da juventude, a que determina possivelmente até o futuro da região, é a dos narcotraficantes. É uma verdadeira vergonha, mas veja, você comentou sobre Soria. Esse foi o que estava se candidatando, não foi? Sim, como candidato de Castela. Candidato até a... Castela aí. Olha, quero que os confidenciais vejam o seguinte. Temos uma podridão tão grande que agora mesmo é quase impossível ser honesto em qualquer organização estatal. Ao falar em organização estatal, seja comunidade, prefeitura ou governo provincial, é quase impossível ser honesto. Destruíram todos os controles. Todos os controles transformaram a maioria dos funcionários em servidores e cúmplices. Porque há duas corrupções, percebe, Albert? Esta que é a, digamos, objetiva, a que podemos tratar nos tribunais, que é quando eu recebo comissões, pego dinheiro, mas existe uma corrupção que não é punida, que é igualmente grave. Existem verbas orçamentárias que são divididas para dar contratos abaixo de 13 mil, 14 mil e 15 mil euros para que não tenham fiscalização estatal.
Existem práticas que são corruptas por essência, que são feitas à luz do dia, que os jornalistas conhecem, que os auditores sabem, que os empresários sabem. Mas reparem também no outro lugar onde realmente me encontro. Nos deparamos com políticos que podem tomar decisões que ferram com nossas vidas para sempre, que destroem nossas empresas, porque não cumprimos um prazo, porque tivemos dificuldade para pagar um tributo, porque discordamos na interpretação de uma norma. Aí eles aplicam a lei de uma maneira completamente irracional, típica de uma casta de anormais, e ferram com a vida dos cidadãos. Esses são os políticos que temos neste momento. Me surpreendeu, Zabashi, no fim de semana, que era o Dia dos Pais na Venezuela, que ele, como você chama muito bem, Nicolás Masburro, tenha parabenizado pelo Dia dos Pais desde a cadeia. Tenho aqui o que ele mandou. Mandou um escrito dizendo besteiras. Nossas felicitações com alegria, fé e compromisso. Que Deus Pai abençoe cada lar, fortaleça cada família, acompanhe nossa pátria em um caminho de paz, união e felicidade. O que Maduro está fazendo parabenizando pelo Dia dos Pais? Você pode me explicar? Bom, chamar atenção, imagino que seja para chamar atenção, porque, na verdade, esse senhor é o pai da destruição de um país. Trata-se de tortura, violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Nesse mesmo texto, ele elogia, coloca o Chávez como pai, esse pai da revolução. Ou seja, na verdade, é nojento. Eu o chamo de Nicolás Masburro, porque esse senhor faz parte da destruição e também é o pai da destruição. Junto com Lula da Silva, tem que dizer Fidel Castro, esse Chávez e todas as franquias. E todos que se uniram todos esses anos na destruição, não só da Venezuela, mas também de seus países. Isso, esse é o tipo de paternidade que eles promovem. Alguns nomes como Zabashi de Obrador, da Saimbaum e da Montera. Claro, Saimbaum, claro. Todos esses que há anos destroem a vida dos nossos irmãos hispano-americanos. Mas há algo que une o grupo de Puebla e é o narcotráfico. Bom, sim, claro. E o terrorismo. Eles disfarçam de política, de progressismo, de liberdade, de LGTBI. Não, cara, não. É o narcotráfico e o luxo. E o luxo que também os une a todos eles. Hoje, escuta, no último dia 21, Dia Mundial de Combate a uma doença chamada ELA. José Luiz Rancagno vai apresentar um documentário e nesse dia lançou o trailer desse documentário. Quero que vocês assistam. Era uma doença que não tinha solução, que era uma doença neurológica e que na maioria dos casos o curso da doença era muito curto. Ei, obrigada a você. Minha única esperança era que alguém se curasse primeiro, pois não podia ser meu filho. Foi como um tiro na cabeça. Sim, já me disseram. Quem ia me ligar? Ele ligou. Há muito pouca gente que saiba transmitir emoções com imagens como você, José Luiz. Quando poderemos ver o documentário completo? Olha, este é um dos trabalhos dos quais me sinto mais orgulhoso. E além disso, é muito triste de ver porque muitos dos protagonistas do nosso documentário estão falecendo, estão morrendo, mas eu digo como é. Muitos dos nossos protagonistas, quando lançarmos este documentário, já não estarão vivos. Este é um exemplo claro de tudo o que viemos falando no programa. É um exemplo claro de quando saio da missa aos domingos e digo: Senhor, mostra-me o caminho, que eu o seguirei. Tenho certeza de que Ele me mostra o caminho diariamente. É isso que devemos denunciar. Essas são as pessoas, esse é o microfone para quem precisamos dar voz, que precisamos colocar na primeira fila, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, para que nossos governantes e políticos sintam vergonha, mas que sintam vergonha diante de suas famílias. Nenhum esforço foi feito para amenizar esse problema.
tentam resolver isso com entidades de fachada. Em vez de estabelecer um sistema de auxílios diretos, o que se pretende é canalizar isso por meio de associações, disso que você comentou antes, Albert. Obrigado. E depois é algo importante, né? Quando estávamos gravando, Samuel me dizia, poxa, isso aqui é um documentário pela vida. Olha só que paradoxo. A maioria dos nossos protagonistas sabe que não vai viver muito tempo, mas este é um documentário pela vida, de pessoas que querem lutar pela sua vida, que não querem que ninguém diga como elas devem morrer. Ou seja, que ninguém diga para eles que tem que ficar de lado, que tem que se afastar. Eles querem ir até o fim da maneira que acharem adequada. Albert, quero fazer uma estreia cinematográfica do documentário em Madrid. Com certeza vou fazer em Valência, pois amigos distribuidores e donos de cinemas já me ligaram dizendo José Luís, pode contar, exibiremos nas salas de Valência. Mas eu gostaria de fazer um evento importante em Madrid. Eu acho que terei o documentário livre para poder subir na Amazon Prime em umas 2 semanas. E tenho certeza absoluta de que a maioria dos espanhóis decentes vai ficar arrepiada. Mas vai arrepiar porque o que se transmite nele é verdade e vida, que são 2 coisas muito difíceis de ouvir neste momento. Não vou perder isso. Bom, amigos, por favor, espere. Não, nada. Me oferecer, e ele sabe, pois falei isso a ele em particular, mas quero me colocar à disposição para ajudar a divulgar, a partir do meu humilde lugar. Porque entendo perfeitamente essa emoção, essa paixão, essa força com que você faz seu documentário. E eu te digo, José Luís, você é uma pessoa admirável, porque isso não estou dizendo só por dizer, porque dar voz a quem não tem voz, e entendo perfeitamente a sua posição desde o começo, né? Como dar essa câmera para uma criminosa e não dar voz a quem não tem voz? Então eu te entendo, sim, te entendo, te abraço e te apoio. Quando postamos outro dia e subimos o trecho do documentário, vocês ouviram as palavras de uma mãe? Continuo pensando, quando houver cura, por que meu filho não pode ser o primeiro a se curar? Quero dizer, estamos acostumados a dar voz, mostrar imagens, colocar em primeiro plano esse grupo de miseráveis de quem falamos todos os dias, e não de colocar em seu devido lugar nossos heróis, as pessoas que realmente valem a pena, sobre quem deveríamos falar. São dessas pessoas que deveríamos estar falando. Sim, do pessoal da ELA, daquele sonhador maravilhoso que quer fazer isso, que acho incrível, uma insubmissão fiscal, ou do advogado de Zaragoza que enfrenta todo mundo e todos são corruptos. Disso precisamos falar cada vez mais. Vamos para a redação. Aliás, antes falávamos de uma produtora que conseguiu muito dinheiro. Eu disse 20 milhões, não foi? Quero te pedir desculpas. É mais, são 40? A produtora se chama Ítaca Filmes. Produtora de cinema mexicana que vem para a Espanha e recebe 40 milhões de Sánchez. É a que impulsionou a Cidade da Luz de Alicante, fundada em 2010 por Santiago Garcia e Alex Garcia. Peço aos informantes mexicanos que nos digam onde está a armadilha, qual é o esquema, porque no final me vem à cabeça o grupo de Puebla, Sheinbaum e o que falávamos antes, não é? E Ítaca Filmes mexicana, 40 milhões do seu dinheiro público. Na redação, Susana Gás, conte pra gente. Estamos aqui, Albert, revisando todos os comentários e todas as opiniões dos nossos informantes que nos escrevem e nos mandam mensagens de todas as partes do mundo. A cada dia somos mais. É o caso de Ana, que diz que quem governa é uma pessoa, Pedro Sánchez, neste caso, sem escrúpulos, que ri absolutamente de todos. Ângeles também responde para ela, diz que todos riem dele, riem das suas graças e assim vamos. Silvana também diz que espera que não venham com indultos ridículos em pouco tempo, parabeniza o sistema e principalmente a justiça e, claro, ao juiz em especial. Tomás diz que foi um relato impressionante do Sr. Ramiro Graus. É Ramiro Graus, na entrevista que fez ontem com Alberto Castilhão, vocês têm ela no canal, obviamente disponível, ele é o primeiro denunciante do caso das máscaras. É uma entrevista que eu aconselho vocês a darem uma olhada. Ele diz que é impressionante a situação que muitos, por estarem aí e por serem lutadores, estão sofrendo.
Isso está muito acima da capacidade dos políticos, porque eles não são nem lutadores nem honestos. O também engenhoso Hidalgo diz que a maioria entregou a responsabilidade de suas vidas a um estado de ação em decomposição, sem perceber a gravidade de viver sob o engano de um governo fantoche do poder global criminoso. Álvaro diz que eles precisam estar protegidos. O presidente da Colômbia é absolutamente indignante, mas aonde chegamos? Isso dá medo que aconteça aqui também. Carmen diz que o seu programa é excelente. Eu moro na Venezuela, mas meu filho já é cidadão espanhol junto com a esposa dele. Mas muito maduros de pensamento e a favor da Espanha, com certeza absoluta. E tomara que a Espanha não siga esse caminho venezuelano que estamos passando tão mal por aqui. Também recebemos uma mensagem de Teman. Leire tem muito mais informações que a gente não sabe. Ela tem, na verdade, as ferramentas necessárias para derrubar um governo inteiro. E sobre a entrevista que você fez com a gente ontem, tanto para mim quanto para Alicia Bódalo, principalmente, quero dizer que recebemos muitas mensagens de carinho. Então, eu te agradeço por isso. Mas aqui também temos Radovan. Ele diz que não seria lógico usar a expressão sicários verbais ao se referir a pessoas como a senhora Santaolalla e a outras como elas, como você conversou ontem com Alicia Bódalo e Susana Gás, e a última também referente a essa entrevista. Albert, não perco nenhum dia da sua live. Mas hoje você arrasou tendo duas mulheres, excepcionais como jornalistas e como pessoas, Susana e Alicia, e vocês fizeram um trio jornalístico fora de série. Parabéns, Albert Castillon, por convidá-las. E, claro, meus sinceros parabéns para todas as pessoas que também vão se conectando ao nosso canal Confissões Confidenciais. Muito obrigada, Albert. Te coloquei a propagandinha. Mas... Não, você sempre faz o jabazinho, não tem jeito. Bem, Confissões Confidenciais, quando chegarem a 20 mil inscritos, prometeram organizar um jantar. Eu me inscreveria nem que fosse só para ela colocar a mão no bolso, Susana. Seria muito bom que ela pague um jantar aí, pô. Bom, e eu tenho um filme que foi feito por um inscrito do canal. Me manda um e-mail que reencaminhei, José Luiz. Sim, José, eu sei. O pessoal é carinhoso comigo e gosta muito de você. Sim, na verdade, às vezes eu não tenho tempo para me dedicar a isso. Eu sei, acontece o mesmo comigo e com Tabache também. Maracena, Granada. Patrício, autônomo do setor de hotelaria, a vida toda com inquietudes artísticas, toca em uma banda de rock local, é apaixonado por cinema, já fez curtas-metragens gravados com o celular. Os atores são ele, seu filho, sua esposa, a família. Bem, eles fizeram um filme de quase 1 hora, tudo feito por ele. Pedem a sua opinião. Se chama A Caçada do Conde. Quem me mandou foi Antônio de la Rúbia. Querem ver um pouquinho? Vamos lá. Às vezes, nossas decisões nos levam por caminhos muito diferentes. Eu tomei minha decisão, me encontrando agora neste ponto. Ou uma espingarda, parece? Aparece em uma cena de guerra, com fuzil. Carregando a semiautomática. Bom. Acho incrível que façam isso com celulares. 1 hora de filme, Rancânio. Isso é promessa. Prometo que vou responder assim que me livrar de algumas cargas de trabalho. Vou dar uma olhada com carinho. Isso faz parte do que eu chamo de democratização do cinema. As novas tecnologias vão ser como na aviação, vão democratizar o cinema em todas as partes do mundo com orçamentos baixos. Vamos começar a descobrir novos criadores audiovisuais. Além disso, quero mandar um abraço afetuoso porque tenho 2 coisas importantes em comum com ele. Eu também gosto de cinema e amo rock. Na verdade, as pessoas que me conhecem ficam surpresas porque quando andam no meu carro, desculpa fazer propaganda, ouvem Rock FM, que é a melhor emissora de música que existe. Poxa, melhor do que a Cadenazer. E você é roqueira, né, Azabache? Totalmente. Totalmente. Eu adoro. Eu adoro cinema e também adoro rock. E, aliás, e para terminar,
Fiquei sabendo que roubaram seus direitos autorais de músicas muito famosas suas que você popularizou. Sim. Sim, de intérprete, mas dos meus discos de... Olha, imagina, e eu estava comentando isso porque coloquei uma música minha numa rede social e apareceu um alerta. Como se eu fosse totalmente alheia a quem deu a cara por esses discos, por essa carreira. Não, é inacreditável. Agora estou lidando com os registros e estou buscando formas de como posso recuperar isso, principalmente nas redes sociais, pois alguém também recebe royalties disso, e eu não sei quanto pode fazer quando a moeda venezuelana foi destruída. Mas eu passei 7 anos fazendo discos na Venezuela e dando a cara por cada uma das músicas, e esse dinheiro também está indo para outras pessoas. Então, bom, é um caminho complicado. Esses direitos de propriedade intelectual geralmente são registrados nos Estados Unidos. Normalmente são registros em Miami ou em... Não acho nem que estejam registrados no seu antigo país. Veja se algum advogado amigo local pode te ajudar e se você consegue organizar e recuperar pelo menos uma parte deles. Ou seja, vamos lá, amigos, temos advogados em Miami, nos Estados Unidos, confidenciais, que algum deles nos deu uma mão. Obrigado. Vamos ver se conseguimos. Obrigada. Querida Zabate, obrigado por estar aqui. Um beijo enorme. Se cuida. Eu amo vocês, amo muito vocês, Alberto. Um beijo para você, lindo José Luiz, para todos os confidenciais. Bom, vocês já sabem, me sigam em @SabastiOnline. E como sempre, viva a liberdade. Caramba, olé. Viva, viva. Um abraço. Bom, José Luiz deu um beijo na sua sogra por mim. Olé. Olé, um beijo para minha sogra e quero me despedir com outro grito, não se... Atreva a dançar, por favor. Em homenagem ao nosso confidencial de Granada, viva o rock and roll. Viva a liberdade e o rock and roll, Albert. Um abraço, se cuida. Um abraço. Até logo, até logo. Bom, vamos jogar em 1 minuto com Tu Corpo Sabe 2.0 e mais alguma coisa. Não saiam daí. Você está ouvindo o Castilhão Confidencial. 91 91 915-930-491. De toda a confiança. Amigos do Corpo Sabe 2.0, o canal da família da minha filha, do Iñaki. Por favor, inscrevam-se já e eles lançaram um jogo para nos conhecermos melhor. É como um concurso. Vamos ver se vocês sabem responder esta pergunta. Obrigado. Senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro programa de Quanto Você Sabe sobre Seu Corpo. Um lugar onde vamos colocar à prova tudo o que você quer saber sobre a máquina mais incrível que existe, você mesmo. Hoje você terá que responder 10 perguntas cada uma com 3 possíveis respostas. Algumas podem parecer fáceis demais, mas cuidado, porque o seu próprio cérebro pode te enganar. Conte seus acertos até o final e descubra o quanto você realmente sabe sobre o seu corpo. Que comece o teste. Vamos lá, começamos com a primeira pergunta. Nível fácil, mas cuidado, porque muitas vezes as respostas mais simples são as que mais nos fazem duvidar. Vamos lá. Pergunta número 1. Qual é o maior órgão do corpo humano? Resposta A, os pulmões. Resposta B, o fígado. Resposta C, a pele. Você tem 5 segundos para responder. Vamos ver, o fígado não. Entre pulmões ou pele? Tempo esgotado. A resposta correta é a resposta C, a pele. Resposta obrigado. A pele é um órgão, o maior do corpo humano. Bem, assim como estas são 10 perguntas e no final vocês devem saber quantas acertaram para conhecimento próprio. Vão ao canal Tu Corpo Sabe 2.0 e inscrevam-se. E um forte abraço para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde está uma boa fonte, que é o Gustavo. Que Deus te abençoe, proteja e continue te dando sabedoria. Deus proteja a sua família e te encha de muita, muita força na missão que você tem. Que o Espírito Santo de Deus te guarde, irmão. Deus abençoe a Espanha. Deus abençoe a Espanha e siga quebrando as correntes. Zapatero vai pagar por isso. Confiamos no Senhor que Ele responderá por todos esses crimes cometidos na Venezuela e na Espanha. Que Deus te abençoe, amigo. Muito obrigado.
Eu acredito na justiça divina, mas antes, por via das dúvidas, vamos fazer a justiça terrena. O que acham? Tenho certeza de que vocês concordam. Bom, hoje tem inteligência artificial em todo lugar. Por exemplo, Coldo e Ábalos na cadeia. Foi o Mon que enviou. Chefe. A da 24. Anos. Para você e a de 19. Anos para mim. As garotas não. As condenações, chefe. As condenações. Não. Incríveis. São incríveis. Bom, e Sanches e Begônia tentando fugir na pista de pouso. Quem mandou foi Henrique. Que se foda o juiz Peinar. Ele colocou uma trava no nosso avião. Uma trava na roda do avião. É que Peinado está metido em tudo. Bom, Maria Tereza, minha querida confidente do Uruguai, está em Montevidéu. Atenção, porque Copla canta no Uruguai. E faz isso muito bem. Nos cartazes colocaram um nome que eu quero mesmo olhar. É o de Albert Castillon. É o de Albert Castillon. As pessoas gritam viva a sua transmissão quando o veem em ação. Eu estou rezando por ele para que não o tirem, desde a Jaquém. Para. Amanhã vamos colocar um pouquinho mais, tá bom? Cada dia um pouquinho, não pode abusar. Ei, eu adoro como você canta bem. Ou seja, eu sou Francisco Alegre, Alberto Castillon. Bom, eu estou encantado, estou feliz, é uma honra. Obrigado, amiga. Mais um imperador romano, Zapatero. Eu sou Zapatero, os mangueiros, roubaeros, atuatodeutos, Deus. Essas foram oferendas de um povo grato e de líderes estrangeiros que me presentearam voluntariamente. Zapatero, Robeutus, Arrobaeros, Atodeus, diz, bom, brutal, o seu é brutal. Um meme, uma frase que Ana me mandou, diz, cara, por favor, se tivessem escondido as joias de Zapatero no escritório de artes cênicas, a UDEP nunca teria encontrado. Claro, é como se ninguém soubesse onde está, nem que existe. O Meiva que me diz, repara em como Yolanda Dias se vestia quando ela mesma pagava as roupas e agora que somos nós que pagamos. Tem diferença ou não? Vamos, claro que tem diferença. E antes de continuar, Freud Lannister fez uma genialidade. Para entender, é preciso lembrar do que já mostramos aqui. Alba Zapatero, a filha de Rodrigues Zapatero, quer ser atriz e postou isso no YouTube. Ai, tem que sentar. Assim, né? Sente-se. Sim, claro, sente-se, venha. Sim, sente-se. Por que não? Você pode se sentar, sim. Sim, sente-se comigo. Você pode se sentar. Você não vai se sentar. Ei, bueno. Ela quer ser atriz, também queria ser empresária e acabou colaborando com Maduro para prender opositores. O que é uma peça que espero que seja julgada. Freud Lannister fez a versão dele, mas eu gosto mais desta. Ai, você quer me acusar? Sim, vem, me acuse. Sim, claro, me acuse. Sim, me acuse. Por que você não pode me acusar? Sim, me acuse. Você pode me acusar? Não vai me acusar, né? Com os crimes que cometi, já dá pra me acusar. Me acuse, por favor. Vai, me acuse. Vamos ser acusados juntos, por favor. Só uma acusaçãozinha. Faça o que você quiser. Se quiser me acusar, então me acuse. E se não quiser, então não me acuse. Tanto faz pra mim. Fique com seu auto de acusação. Eu não quero mais que você me acuse. Não me pagam o suficiente. Você tem razão, não me pagam o suficiente. Bom, e para terminar, é malvado, mas é real. Vocês estão vendo essa imagem, um prostíbulo, uma casa de tolerância. E fazendo um minuto de silêncio pela memória do seu principal cliente, José Luiz Ábalos, condenado a 24 anos de prisão. Estabelecimentos como esse terão que fechar ou reduzir o pessoal durante o tempo em que ele estiver na prisão. Uma pena, de verdade, uma pena. Bom, amanhã tem mais. Com certeza será melhor. Muito obrigado por estarem aí. Muita força, ânimo e vamos defender juntos a liberdade de imprensa. Até amanhã. Você sabe disso e eu também sei. Somos confidenciais, você é confidencial.
Eu sou confidencial. Todos confidenciais. Todos confidenciais. Mas só para mentes abertas e para pessoas despertas. Desperte. Da trincheira as balas assobiam e não há como sair lá fora. Aqui a liberdade tem asas de cera. Albert Castellon, Susana Gash. Sua garota e Castellon e os demais, muito obrigado. Até... amanhã. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castellón.